Olá, bom dia! Está no ar o nosso Check-up Saúde, o programa que te coloca frente a frente com os maiores especialistas em saúde do Espírito Santo. As minhas noites eram agitadas, porque eu deitava, mas eu só deitava de corpo presente. A minha mente estava no trabalho, estava na minha agenda do dia seguinte, estava naquela ansiedade de saber o que ia acontecer, o que eu precisava resolver. Então, eu não conseguia descansar. As noites mal dormidas desencadearam outros problemas em Thalita. Eu estava em estado de cansaço o tempo todo, dores no corpo, mal-estar, não conseguia raciocinar direito, esquecia muitas coisas, ficava esquecida. O corpo não aguentou mais. Thalita foi diagnosticada com síndrome de burnout, síndrome do pânico e depressão. Eu não tinha vontade de sair da cama. Eu não via muito sentido nas coisas, não tinha prazer em estar mais ali, não tinha prazer em me cuidar, em levantar. Sempre com uma visão muito pessimista do futuro. O corpo é como uma máquina. Quando uma engrenagem para de funcionar, todo o resto começa a dar problemas. A engrenagem, nesse caso, é o sono. E a falta dele pode ser considerado um fator de risco para a depressão. É o que revelou um estudo do Instituto do Sono. Pesquisadores chegaram à conclusão de que a insônia não é uma das causas nem um dos sintomas da depressão. Há uma relação genética entre esses dois distúrbios. São duas manifestações clínicas que andam juntas. Não necessariamente uma causa a outra, mas uma é fator de risco para a outra, justamente porque elas compartilham fatores genéticos e ambientais. Segundo a Associação Brasileira do Sono, 73 milhões de pessoas sofrem com a insônia no país. O transtorno é caracterizado pela dificuldade em iniciar o sono ou mantê-lo de forma contínua. O sono não é só um descanso para o dia seguinte. O sono, além de ele devolver a gente a energia, né, ele também ajuda no sistema imunológico, ajuda na maturação do cérebro em crianças. O paciente com insônia pode ter mais pressão alta, diabetes, infarto, AVCs. Thalita procurou ajuda logo no início dos sintomas. O tratamento foi feito com medicação, terapia, mas principalmente mudança no estilo de vida. Eu saí da operação da empresa, entreguei o cargo de CEO e aí fui para o conselho. Então, diminui bastante a carga horária de trabalho, mudei minha rotina de vida, meu estilo de vida, seja com as crianças, que eu não tinha esse tempo, seja com meu marido, de ter as refeições juntos, seja no que fosse necessário para que eu tivesse uma vida mais equilibrada, uma vida mais saudável. Mudei de cidade. Faz 2 anos e meio que Thalita conseguiu controlar a depressão. Ela não toma mais medicações, mas vive atenta aos sinais do corpo. É um perigo que ele quer sempre bater a porta. Então, se eu vejo que eu comecei a dormir mal, se eu vejo que eu comecei numa irritação muito grande, se eu estou com alguns mal-estares físicos, eu já entendo como um grande alerta. Hoje eu tenho uma noite inteira de sono. Hoje eu olho, deito e em minutos eu já pego no sono. Eu achei que esse dia nunca ia chegar. Achei que fosse uma coisa impossível de se viver. No programa Check-up Saúde de hoje, os nossos convidados são a médica especialista em medicina do sono, Jéssica Polese, e o cirurgião dentista, doutor em medicina do sono, Dr. Haldley Rossi. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Vamos falar então de sono, gente. Todo mundo quer dormir bem, todo mundo quer qualidade de vida. E a gente começa perguntando à doutora Jéssica, quais são os problemas mais comuns do sono que as pessoas geralmente ignoram? Ronco não dá para ignorar, doutora, mas quais são os problemas mais comuns? Eu acho que hoje o que a maioria das pessoas ignoram é a necessidade de dormir, é o tempo de sono necessário, né? Então, acho que isso aí é um problema. Hoje a gente já fala como se fosse uma doença, né? Uma síndrome de sono insuficiente. São as pessoas que decidem que não vão dormir porque elas vão
fazer outra coisa, ou ter outra atividade, ou estudar, ou ler, enfim. Ficar no celular. Exato. Não necessariamente se é uma dificuldade de dormir. A pessoa só não dorme porque ela opta por fazer outra coisa naquele horário. E isso a gente já está vendo consequências, e já está bem descrito na literatura, com várias doenças relacionadas a esse curto tempo de sono. Então, isso realmente é um problema real. Além disso, a gente tem a dificuldade de dormir, né? Que aí já serão aquelas pessoas que vão para a cama, mas não conseguem dormir. E outra coisa que as pessoas às vezes ignoram, também a insônia é aquela pessoa que acorda muito cedo e aí não consegue continuar a dormir. Então, isso também é um tipo de insônia, né? Uma característica de uma insônia. Entendi, doutora. A senhora falou então de 3 características. Ir dormir muito tarde, acordar muito cedo, não é isso? Sim. E ter um sono, demorar a conseguir a dormir também. Sim. São dormir pontos. pouco ou não conseguir dormir, seria isso. Isso na vida moderna, né? No mundo moderno, que não dorme, que funciona 24 horas. Acho que todo mundo conhece alguém aí que está com um desses 3 problemas e a gente vai querer solução para isso e entender melhor como prevenir também. Doutor Haltri, quando a gente fala de sono e de problemas de sono, é muito comum a queixa de bruxismo. A gente quer entender o que é o bruxismo e se isso pode impactar a saúde bucal e a qualidade do sono também, se é sinal de algum alerta que está acontecendo. O bruxismo é um distúrbio de movimento, né, que pode acontecer tanto durante o dia como durante a noite. O bruxismo do sono é um bruxismo que é um movimento mandibular que leva a algumas complicações na boca. A gente pode ter desgaste dentário, trinca, fratura de próteses, fraturas de dente. Na musculatura ela fica bem mais hipertônica, assim. A gente começa a ter dor muscular. Tem alguns distúrbios e dores que acontecem nessa articulação que são muito comuns em indivíduos que rangem ou apertam muito os dentes. A pessoa acha que é dor de ouvido e é dor na articulação. Exatamente. Eu recebo muitos pacientes de otorrinos que depois que eles fazem todos os exames otorrinolaringológicos, acabam encaminhando por não ter identificado uma dor, né, no ouvido por conta dessa queixa. Uma outra coisa que também é muito comum quem tem bruxismo é uma cefaleia atencional, né, uma dor muscular que leva inclusive uma dor de cabeça importante, que frequentemente acontece logo ao amanhecer. E esse bruxismo é sinal de que tem alguma coisa errada com o sono? É sinal de alerta? É sinal de preocupação? Ou tem que procurar o dentista e cuidar do dente? Como é que é isso? Então, funciona assim. Há um tempo atrás, eu acho que há quase 10 anos, o bruxismo ele foi classificado como distúrbio do sono de movimento. E o que ele causa? Ele causa uma fragmentação aumentada, né, do sono, fragmentando o sono do paciente, tirando ele do sono profundo, que é um sono recuperador, que nos dá disposição emocional e física para o dia seguinte. Então, o bruxismo, além dele fragmentar, ele deixa o sono superficial e a pessoa acorda no dia seguinte com todos os problemas de vários distúrbios de sono associados, né? Com vontade de dormir mais, cansado, com dor muscular, com cefaleia e com irritabilidade, com dificuldade para gerir o seu dia. Doutora Jéssica, e a gente quer saber como que a insônia crônica pode influenciar na saúde física e mental. Na irritabilidade, a gente sabe, gente, uma noite mal dormida não é fácil. Mas o que a ciência mostra em relação aos distúrbios mentais e físicos? Então, hoje já está bem documentado também isso, né? Os pacientes que têm dificuldade para dormir, que dormem pouco, eles vão ter uma sobrevida, ou seja, vão morrer mais cedo, né? E vão ter muito maior número de doença cardiovascular e psiquiátrica. Então, adoece e mata? Adoece e mata. Mata mais cedo e deixa doente antes de matar, vamos falar assim, né? Então, assim, as pessoas têm mais chance de depressão, de quadros ansiosos, de doença cardiovascular. Então, a pessoa já tem uma genética com predisposição à doença cardiovascular, vai ter mais chance de ter evento, infarto, arritmia, enfim, doenças cardiovasculares de uma maneira geral. Isso já está bem documentado, sem contar o ganho de peso e todas as coisas que se correlacionam com isso, por exemplo, a própria diabetes e outras doenças relacionadas ao ganho de peso. Então, realmente, se a gente puder contornar isso aí, a gente vai viver um pouco mais e melhor, né? Doutor Raul, a gente estava falando de bruxismo. Quando a gente fala de bruxismo, as dúvidas são muitas.
E geralmente o dentista é o profissional que a pessoa pensa em procurar primeiro, né? Pensa em colocar uma placa que é mais difundida, mas também tem aparelhos. Como são esses aparelhos e como que é o tratamento feito pelo dentista para o bruxismo? Nossa, essa pergunta é excelente. Dá um livro. Porque o que mais chega no meu consultório são pessoas com queixa de bruxismo e distúrbio do sono, utilizando uma placa que frequentemente é utilizada, uma placa estabilizadora, aquela placa de bruxismo que todo mundo usa. Aquela placa de bruxismo, para o bruxismo noturno, né, ela não tem indicação para o bruxismo de vigília, com indicação muito restrita, principalmente em casos de doenças neurológicas ou por um período curto de tempo. Mas ela tem indicação primária para bruxismo noturno. No entanto, essa placa, ela não deve ser utilizada, isso eu não falo nem para a população em geral. Quero falar para os cirurgiões dentistas. Essa placa ela não pode ser indicada e utilizada em pacientes sem que ele faça antes um exame de polissonografia. Porque essa placa, que é chamada de placa estabilizadora, é uma placa que tem aproximadamente uns 3 milímetros de espessura e ela reposiciona a mandíbula para trás. Quando ela reposiciona a mandíbula para trás, ela aumenta a possibilidade do indivíduo roncar ou roncar mais, ter mais apneias. Então, antes de instalar essa placa estabilizadora, principalmente quando a gente faz grandes reabilitações orais, coloca várias próteses, a gente tem que antes fazer o exame de polissonografia para saber se esse indivíduo não tem um distúrbio respiratório obstrutivo durante o sono. E se ele tiver esse problema, você vai aumentar. Então, existem outras possibilidades de tratamento. É um aparelho que você avança um pouco a mandíbula para frente para que você compense esse problema de giro da mandíbula para a posterior. Então, hoje, o aparelho de avanço mandibular também é indicado para tratamento do bruxismo do sono. E grande parte dos nossos pacientes adultos ou roncam ou têm apneia. Então, antes de colocar a placa estabilizadora, a gente tem que fazer o exame de polissonografia. Não, peraí que essa notícia é muito boa. Quem já dormiu com alguém roncando do lado, e não é só homem que ronca, nós mulheres também roncamos, deve estar muito feliz com essa notícia. Tem aparelho que faz a pessoa parar de roncar, é isso? Tem sim. Aparelho intraoral. É um aparelho que durante o tratamento, ele dura em torno de 4 a 6 meses. Um dos grandes motivos da gente roncar e ter obstrução da passagem do ar, as apneias, é que a gente tem uma redução desse espaço e alguns tecidos que deveriam estar dentro da boca, eles caem para a faringe, obstruem a passagem do ar. Existe um aparelho intraoral de avanço mandibular que a gente posiciona a mandíbula para frente paulatinamente, tracionando esses tecidos que estavam antes na faringe, devolvendo eles para dentro da boca. Aí o fluxo aéreo passa normalmente, o indivíduo não ronca e não tem apneia. Claro que ele tem indicações específicas, né? Existem vários tratamentos para a apneia obstrutiva do sono. Ela é uma doença que tem muitos fatores e frequentemente precisa de muitos profissionais para tratar. Dependendo da gravidade, o CPAP também é um aparelho que deve ser pensado e utilizado. A fonoaudiologia nos ajuda bastante, a fisioterapia respiratória nos ajuda nessa adaptação e outros profissionais, né, que estão envolvidos no processo. Ou seja, vocês viram, né, gente? Tem que ter sempre um acompanhamento profissional. O nosso sonho é a praticidade de chegar na farmácia e poder colocar uma placa que caiba na boca de todo mundo, que seja fácil de medir, ou aquelas placas molinhas. Dr. Haldrey deixou claro, é totalmente contraindicado. Procure seu dentista em caso de ronco, de distúrbios do sono também. Mas, doutora Jéssica, a gente quer saber. A gente está em tempos modernos, estamos aqui falando na televisão. A senhora estava falando sobre as exposições a telas à noite também, as pessoas adiando o horário de dormir para estar ali na timeline do Instagram. Como que as telas à noite afetam a produção da melatonina e a qualidade do sono? Conta pra gente. Então, as telas têm esse problema da melatonina, que eu vou falar, mas também tem a situação da atenção, né? Tudo que te exige atenção, que é divertido ou que te exige atenção, seja lá um vídeo, um filme, aquilo ali atrapalha o seu início de sono. Então, já temos um problema aí.
E o segundo problema, não só com a tela, mas atualmente muito com a tela pelo uso do jeito que está sendo, pelas crianças, enfim, as pessoas estão levando esse celular para dentro do quarto, começando a dormir com ele ligado. A gente já sabe que qualquer luminosidade, ele chega lá numa glândulazinha pineal que fica no meio da cabeça e bloqueia a produção de melatonina. Melatonina é um hormônio, tá, gente? Ele não é uma substância natural encontrada na natureza. Eu costumo falar isso é um hormônio. Como hormônio, ele tem função diversa, muitas que a gente sequer conhece. Então, ele vai lá na pineal e bloqueia a produção da melatonina. A melatonina é considerado um hormônio do escuro, né? Quando a gente fica no escuro, a gente começa a produzir melatonina para poder iniciar, como a gente chama, as comportas do sono, né? Como se abrisse, aí você dorme. Então, a melatonina faz todo esse preparo para você conseguir dormir. Quando você estimula o indivíduo, seja lá com tela, ou com uma casa muito iluminada, ou com coisas que pisquem, você vai ter um bloqueio nessa produção de melatonina e, consequentemente, esse início do sono vai ser atrapalhado. Então, a tela hoje, não precisa nem dizer, né? Está falando isso todo dia, cuidado com a tela, criança com tela, está atrapalhando o sono, alterando a produção de melatonina e as crianças cada vez mais agitadas. Mas dormir, eu tenho né? visto uma solução mágica para isso. Porque agora as pessoas vão na farmácia e compram melatonina na farmácia. Pois é. Imitam a receita do amigo. Eu tenho uma receitinha ótima. Antes a gente receitava chá de camomila para dormir. Melhor. Hoje em dia é balinha de melatonina. Pode? De verdade, doutora? Não é uma ajuda? Assim, melatonina ela tem um lugar específico, que são para indivíduos cegos, que não veem a luz, para pacientes que fazem, que tem alteração de turno, shift work, como a gente chama, que viajam para alguns locais e tem problema ali com o jet lag, o Raul falou bem, tem jet lag. Então, assim, essa é a indicação do uso da melatonina. A melatonina não é uma droga para iniciar o sono, não é uma droga Parece que as pessoas estão usando como se fosse vitamina, né? Inclusive crianças, adultos, comprando na farmácia e usando livremente. É um hormônio. O hormônio tem uma característica, ele atua em vários pontos do organismo. Então, você tem que imaginar que quando você está usando melatonina, você está atuando em vários pontos do organismo. E essa dose tão alta, a gente não sabe exatamente o que isso pode causar nos indivíduos. Então, melatonina não é um produto natural. Melatonina é o hormônio, igual o hormônio da tireoide, igual o hormônio feminino, estrogênio, progesterona. Melatonina é um hormônio. Doutor Haldley, e há cuidados odontológicos que ajudam a prevenir problemas respiratórios noturnos em crianças? Sim. Uma das principais causas dos distúrbios respiratórios obstrutivos durante o sono em criança são as alterações no desenvolvimento dos ossos da face. Tem crianças que têm atresia da maxila, a maxila estreita, com o céu da boca ogival e profundo. Quando a gente tem uma maxila estreita, a gente também tem uma cavidade nasal estreita, porque o teto da boca, que é a maxila, é o assoalho da cavidade nasal. Então, se eu tenho a maxila estreita, eu já tenho a cavidade nasal estreita. Quando ela é côncava, abaulada, profunda, ele rouba um espaço da cavidade nasal. Então, só a atresia da maxila, ela dificulta a captação do ar pelo nariz. Quando a gente também tem a mandíbula posicionada para trás, toda a musculatura da língua, da base da língua, a musculatura da parte superior do pescoço, que está inserida aqui na mandíbula, ela entra dentro da faringe, que é um espaço que é comum ao bolo alimentar e ao fluxo aéreo. Se esse tecido muscular entra todo na faringe, aumenta essa possibilidade. Um outro problema do crescimento dos ossos da face é quando a gente tem esse terço inferior da face muito alto, grande. Ele vai crescendo e vai levando a mandíbula para trás. Então, existe tratamento na primeira infância, na pré-adolescência e na pré-adolescência com a ortopedia facial, que a gente pode harmonizar os ossos da face, tirando toda essa musculatura que está inserida nesses ossos de dentro da faringe, melhorando a qualidade de sono dessas crianças e, consequentemente, desempenho cognitivo, desempenho físico e preparando esse indivíduo que veio, que foi formado para ter um potencial aqui na vida, aqui na Terra, para que ele desenvolva todo esse potencial que ele foi criado. Porque quando a gente tira o oxigênio de uma criança que está em desenvolvimento
A gente também sabe que o cérebro tem sua potência máxima de desenvolvimento anatômico até 11, 12 anos de idade. E se você privar essa criança durante todo o seu desenvolvimento da oxigenação do corpo inteiro e do cérebro, você reduz a capacidade dessa criança de se tornar um indivíduo competente, como ele foi criado para ser. Doutora, e para encerrar esse primeiro bloco, eu queria que a senhora deixasse aí para os nossos telespectadores dicas de como ter uma boa noite de sono. Então, o preparo do teu ambiente de sono é muito importante. Eu costumo falar que a gente tem que ter o máximo de cuidado com isso, é luminosidade, é barulho, é ter um colchão confortável, é cuidar do seu ambiente de dormir, pensando que você tem que ter um sono adequado. A gente normalmente não respeita isso, não respeita o horário de dormir, não respeita o tempo de sono que é adequado. As crianças estão indo dormir cada vez mais tarde, dormindo cada vez menos. Enfim, acho que assim, a primeira coisa é pensar, respeitar o sono e o tempo de sono. E observar sinais de que esse sono não está bom. Quais são os sinais? Como é que você está acordando no outro dia? Como é que você está desenrolando o teu dia? Está acordando muito cansado? Está ficando muito cansado? Está precisando dormir? Isso são dicas de que alguma coisa não está legal. Ou quantidade ou a qualidade de sono está inadequada. Então, é o alerta para procurar o especialista e existe especialista em sono. Por isso que a gente trouxe a doutora Jéssica e doutor Haldley aqui para falar com vocês. Eu vou fazer uma pausa na nossa conversa, mas daqui a pouco eu volto para a gente saber quais são os mitos e as verdades sobre o sono. Estamos de volta com o programa Check-up Saúde e agora vamos falar sobre mitos e verdades sobre o sono. Doutora Jéssica, doenças cardiovasculares podem ter relação com a qualidade do sono? Verdade? Verdade. Hoje é bem conhecido a interação entre sono ruim, qualidade ou quantidade ruim e distúrbios cardíacos, doenças cardíacas. E doutor Haldley, muitas pessoas possuem apneia e não sabem. Mito ou verdade? Isso é muito verdade. Apesar da incidência desse distúrbio ser muito prevalente na população, tanto na infância como na população adulta. 1 em cada 3 adultos tem apneia obstrutiva do sono e não sabe disso. Então, um de nós 3 aqui, né? Estamos aqui em 3, um de nós tem. Doutora, e muita gente utiliza o álcool como aquela ajudinha para pegar no sono e dormir melhor. Consumir álcool antes de dormir melhora o sono? Não, isso aí é mito. Na verdade, o álcool, ele faz você dormir mais rápido, mas uma qualidade, uma quantidade ruim. Então, não raro as pessoas, a ressaca do álcool é muito mais por esse sono inadequado. Ele faz dormir mais rápido, mas com qualidade muito ruim. Sono fragmentado, ausência de sono profundo, enfim, um sono ruim. Doutor Haldley, tem que esperar crescer para tratar o bruxismo na criança? Não precisa, nem deve, porque o distúrbio do sono, o bruxismo, ele pode ser um sintoma de vários outros problemas. Refluxo, distúrbio respiratório obstrutivo durante o sono, doença neurológica, então deve ser diagnosticado e tratado assim que a criança tiver o sintoma. E quem que a gente deve procurar em caso de bruxismo? Então, um dentista especializado, em distúrbio do sono, eu acho que é a melhor indicação. Pode começar por aí. Gente, o tratamento para distúrbios do sono é disponibilizado gratuitamente pelo SUS nas unidades básicas de saúde. Para casos graves, são oferecidos os aparelhos CPAP, BPAP, diretamente nas unidades. A Secretaria de Estado de Saúde, assim como a dos municípios, informam que pacientes com queixas relacionadas ao sono devem procurar primeiro a unidade básica de referência, onde eles vão receber avaliação médica e terão o encaminhamento necessário. Obrigada, doutor Haldley. Obrigada, doutora Jéssica. Obrigada a você, Alice. Obrigado. Um bom domingo a todos e até o próximo Check-up Saúde.